Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos abundantemente em nome do Senhor Jesus. Nós falamos sobre o arrependimento. Arrependimento que é o primeiro passo para a pessoa ser perdoada. Primeiro passo, porque quando a pessoa se arrepende sinceramente, e o arrependimento, conforme nós falamos, envolve uma série de atos, de atitudes sacrificiais, obviamente, que fazem com que a pessoa tome posse, então, do perdão. Obviamente, quando a pessoa se arrepende, aí sim ela deve ser batizada nas águas. É o batismo que o ser humano, o homem, o pastor, realiza com o candidato. Mas o batismo com o Espírito Santo, que vem depois, o batismo com o Espírito Santo, vem depois do arrependimento. E aí sim, após o arrependimento, a pessoa normalmente vai se batizar. Mesmo que ela não tenha sido batizada nas águas depois do arrependimento sincero, ainda assim ela está em condições de receber o batismo com o Espírito Santo. Você entende o que eu estou falando? Presta bastante atenção, que eu vou repetir para que você entenda. Presta atenção. Primeiro, a pessoa tem que se arrepender dos seus pecados. É a primeira coisa. Se arrepender. Então, Deus só perdoa o pecador quando ele se arrepende. Quando ele se arrepende. Após o arrependimento sincero dele, então ele traz o batismo com o Espírito Santo. Mas presta bastante atenção. O batismo com o Espírito Santo só vem depois do arrependimento. Depois do arrependimento, só Jesus, o Senhor Jesus, pode batizar com o Espírito Santo. Então tem muitas pessoas que me ouvem nesse momento e dizem assim, poxa, mas eu já estou na igreja há tantos anos, eu sou evangélica há tantos anos, e ainda não fui batizada com o Espírito Santo. Eu já até me batizei nas águas, mas não fui batizada com o Espírito Santo. É claro, porque batizar nas águas é fácil, o pastor pode fazer isso para qualquer um. Porque o pastor, ele batiza nas águas as pessoas que se candidatam ao batismo. Mas, para que a pessoa seja batizada nas águas e tenha um efeito positivo, para que ela venha receber o Espírito Santo, o seu arrependimento tem que ser honesto, sincero. Porque muitas pessoas batizam nas águas para simplesmente fazerem parte do corpo da igreja, do corpo de membros da igreja. Ora, ela pode até ser parte do corpo da igreja, mas não é parte do corpo do Senhor Jesus. Porque para que a pessoa faça parte do corpo do Senhor Jesus, da igreja do Senhor Jesus, a igreja espiritual, ela tem que ser batizada com o Espírito Santo. Para ser batizada com o Espírito Santo, ela tem o quê? Que se arrepender. Se arrepender. O arrependimento é fundamental para que a pessoa seja batizada com o Espírito Santo. Lembra que João Batista apareceu no deserto pregando batismo de arrependimento. Batismo de arrependimento. Quer dizer, o batismo dele era para com as pessoas que estavam arrependidas. Então vieram muitos fariseus e hipócritas e João Batista, naquele momento, teve discernimento para dizer: quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Vocês que são hipócritas, que estão querendo ser batizados nas águas, mas não se arrependeram ainda.
Mas os outros que eram batizados nas águas, primeiro eles tinham se arrependido, estavam até confessando os seus pecados antes do batismo. E durante o batismo eles confessaram seus pecados, sinceramente. E a confissão dos pecados, além de outras atitudes, por exemplo, abandonar o pecado, odiar o pecado, enfim, a pessoa, quando se arrepende, ela fica limpa, ela fica perdoada, automaticamente ela é perdoada, automaticamente o Senhor Jesus a perdoa. E então, batiza com o Espírito Santo, tendo sido batizado nas águas ou não. Às vezes a pessoa é batizada com o Espírito Santo sem ter sido batizada nas águas. Por quê? Porque são pessoas que se arrependeram sinceramente e o Espírito Santo vem sobre elas. E há outras pessoas que foram batizadas nas águas várias vezes e não receberam o batismo com o Espírito Santo. Por quê? Porque elas entraram pecadoras secas e saíram pecadoras molhadas. Então, minha amiga e meu amigo ouvinte, se nós queremos receber o Espírito Santo, nós temos que seguir as regras da fé que Deus instituiu. A Bíblia fala que sem arrependimento não há remissão, não há perdão de pecados. Não há perdão de pecados. O arrependimento, é claro, não é tão simples assim. Não é como um remorso, estou sentindo pena do mal que eu fiz a alguém. Não, não é isso. Quando a pessoa se arrepende dos seus pecados, ela simplesmente os abandona, ela os odeia, ela sacrifica a sua carne para manter-se limpa, pura, para que então venha receber o Espírito Santo. Então, o arrependimento é obrigatório para que a pessoa seja batizada com o Espírito Santo. Não adianta você fazer jejum de Daniel se você não se arrependeu de seus pecados. Não adianta. É por isso que muitas dizem, poxa, bispo, eu já fiz o jejum de Daniel, o primeiro, o segundo, o terceiro e tal, e ainda não fui batizada com o Espírito Santo. Por quê? Porque você não se arrependeu. Só isso. Você não se arrependeu dos seus pecados. Aí, como é que pode o Espírito Santo vir sobre um corpo cheio de pecados? Não dá. Para que o corpo da pessoa seja lavado pelo sangue do Senhor Jesus, a pessoa tem que se arrepender, ela tem que confessar os seus pecados, ela tem que abandoná-los, ela tem que odiá-los. Coisa dessa natureza. Ela tem que se converter dos seus maus caminhos. Se converter. Arrependimento é uma conversão, mas conversão de dentro da pessoa. A pessoa deixa de fazer o que é errado. A pessoa lamenta, odeia os seus erros do passado e os abandona definitivamente. Por exemplo, você é uma prostituta, digamos, você vive a vida na base da prostituição. Aí você diz assim, não, eu quero ser batizada com o Espírito Santo. Muito bem. Posso ser batizada com o Espírito Santo? Pode. O que eu tenho que fazer? Primeiro, você tem que se arrepender dessa vida de prostituição. Mas como que eu faço? Não, você tem que deixar a prostituição. Mas como é que eu vou viver? Eu tenho que comer, eu tenho que pagar minhas contas. Você vai ter que arranjar um trabalho, você vai ter que se virar, você vai ter que sacrificar a facilidade da sua vida pela dificuldade. Vai trabalhar, vai vender água nas esquinas, vai vender picolé, enfim, sacolé, vai trabalhar numa casa de família, enfim, você vai fazer um trabalho honesto, você vai fazer um trabalho simples, mas honesto, correto. E aí sim, você sacrificou a facilidade da sua vida, do seu dinheiro, pela dificuldade do trabalho.
Quer dizer, você está mostrando para Deus que você quer o perdão, que você quer uma vida nova, que você quer o Espírito Santo. Quer dizer, você deixou a prostituição, não vai mais se prostituir, você não vai mais pensar na prostituição, você vai odiar essa vida que você viveu, você vai abandoná-la, vai abandonar essa vida. Eu sei que talvez o diabo sopre na sua cabeça dizendo assim, mas você tinha tanto dinheiro, você podia comprar joias, roupas, você podia andar tão bem e tal. Pois é, você vivia bem às custas de um pecado cruel que desagradava a Deus. E, obviamente, você não tinha paz. Você podia ter dinheiro, podia ter roupas, joias, carros, casas, etc. Mas dentro de você era tudo podre. E você sabe que eu estou falando. Mas a partir do momento que você diz, mas há chance para mim, há chance para você. Qualquer que seja a pessoa, por exemplo, o sujeito que está na criminalidade, o sujeito que está nas drogas, enfim, qualquer que seja o pecado que você venha vivendo, você tem que imediatamente confessá-lo. Ó Deus, eu tenho pecado, eu tenho feito isso, eu sou a última das criaturas, mas eu não quero mais viver essa vida. Eu odeio o meu pecado e abandono o meu pecado. Quer dizer, você sacrifica o seu eu para agradar a Deus. Aí sim, o Espírito Santo vem e faz você ser lavada por dentro. E vem e enche o seu corpo de vida, de espírito, de felicidade, de paz, de alegria. Faz de você uma nova criatura. É fácil? Não é fácil. Você já viu alguma coisa boa ser fácil? Você já viu alguma coisa de valor você encontrar na feira? Não. Você só encontra em lojas especializadas e são caras. Assim também é o batismo com o Espírito Santo. É algo extremamente valioso. É a joia mais preciosa que nós podemos ter na vida. E todos podem tê-lo. Pobres, ricos, qualquer que seja a sua classe social, não importa. Você pode receber o Espírito Santo. Não importa quem você é. Homossexual, você pode ser heterossexual, você pode ser mocinho ou bandido, assaltante, assassino. Você pode ser o que você quiser. Ou melhor, o que você tem sido. Mas para que você receba o Espírito de Deus, é o Espírito da fé. Por exemplo, há pessoas que dizem, bispo, eu queria ter a fé que o senhor tem. Bem, se você quer ter a fé que eu tenho, receba o Espírito Santo. O Espírito Santo é que nos dá a fé. Não sou eu. A fé eu não peguei na escola. A fé eu não peguei por aí, na esquina. Não. A fé me foi passada pelo Espírito de Deus. Porque a fé é um dom, uma dádiva do Espírito Santo. Eu estou falando da fé inteligente. Não estou me referindo à fé religiosa, vulgar, emotiva. Não. Estou me referindo à fé inteligente. Então você se agarra a uma vida limpa, honesta, verdadeira, justa. E o Espírito Santo vem sobre você porque ele quer usá-lo. Ele quer fazer de você uma criatura abençoada. Porque ele precisa do seu corpo para manifestar a sua grandeza nesse mundo e mostrar para as outras pessoas que estão sofrendo que ele é vivo, que ele é o mesmo. O que ele foi no passado, ele é no presente e o será no futuro. Assim como ele fez e faz comigo. Ora, minha amiga, meu amigo, eu também não nasci assim. Uma pessoa de fé, nada disso. Isso aconteceu por conta de uma busca. Eu me arrependi dos meus pecados, eu os confessei, eu os abandonei, eu os odiei, enfim, eu vivo uma vida da melhor forma possível, justa.
para que o meu Senhor não seja envergonhado na minha vida. Então, ele me deu o Espírito Santo, o Espírito da fé. Então, com o Espírito da fé, não há limite para ninguém. Quem tem o Espírito da fé, tem o Espírito de Deus, vai onde quiser. Não há limite para aqueles que têm o Espírito de Deus. Porém, para se receber o Espírito de Deus, primeiro a pessoa tem que se arrepender. Se arrepender, ou o arrependimento, envolve sacrifício da carne, sacrifício dos sentimentos do coração. Lembra quando eu falei sobre perdão? O perdão não é uma coisa que você faz de acordo com o seu coração. Nada disso. Se depender do coração, você não perdoa nunca. Ninguém perdoa ninguém. É ou não é? O perdão é uma coisa consciente. É algo consciente. Eu perdoo porque eu quero perdoar. Não porque eu sinto vontade de perdoar. Não, não é isso. Eu perdoo porque eu obedeço a palavra de Deus. Eu perdoo e até oro por aqueles que me odeiam, por aqueles que me querem mal, porque eu obedeço a palavra do Senhor Jesus que diz: perdoai e sereis perdoados. Então, como eu quero perdão, eu perdoo também. Agora, o meu coração, eu não vou dar ouvidos para ele, senão eu não perdoo nunca. E assim também é com respeito ao arrependimento. O arrependimento é uma atitude sacrificial. Eu sacrifico a minha carne para andar de forma justa, correta, diante de Deus. Marido de uma só esposa, de uma só mulher. São 44 anos, graças a Deus, que nós vivemos unidos numa só fé, num só espírito, num só coração. Nós vivemos um para o outro por conta da fé que vem do Espírito Santo, que ela tem e eu tenho, que nós temos. Então nós vivemos em paz perfeita. Ora, minha amiga, meu amigo ouvinte, mas isso não foi barato. Eu tive que sacrificar a minha vida de solteiro, a minha vida, leviana de solteiro. Eu tive que sacrificar minha carne, etc, etc, etc. Ora, você também. Se você quer o Espírito de Deus, você tem que sacrificar. Aliás, diga-se de passagem, se uma pessoa não está disposta a sacrificar a sua carne para receber o Espírito Santo, é porque ela não crê muito. É porque ela não valoriza o Espírito de Deus. Quando a pessoa valoriza o Espírito de Deus, ela faz qualquer coisa. Sacrificar a carne, sacrificar a vontade, sacrificar tudo para recebê-lo, poxa, não é nada, porque ele é grande. É o Todo-Poderoso dentro da gente. Imagine você receber o Espírito de Deus. O mesmo Espírito que guiou Jesus. O mesmo Espírito que guiou os profetas. O mesmo Espírito que tem guiado aqueles que são de Deus e que são abençoados. Ora, minha amiga, meu amigo ouvinte, o Espírito de Deus é o Espírito da fé, é o Espírito da própria bênção. Quando você recebe o Espírito Santo, você se torna a própria bênção. Abençoarei os que te abençoarem. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. É o que está escrito. Sê tu uma bênção. Deus quer que nós sejamos a própria bênção. Mas como ser a própria bênção sem o Espírito dele? Então, quando o Espírito Santo vem, faz de nós a própria bênção. Ao invés de nós ficarmos correndo atrás das bênçãos, as bênçãos é que correm atrás da gente. Muito legal. Muito legal. O apóstolo Pedro, ensinando as pessoas, aquelas 3.000 pessoas que haviam se aceitado Jesus como Senhor, que perguntaram: o que faremos? Então Pedro disse para elas: arrependei-vos, arrependei-vos. Quer dizer,
Se você mentia, não vai mentir mais. Se você roubava, não vai roubar mais. Se você adulterava, não adultera mais. Se você se prostituía, não se prostitui mais. Se você fica com um, fica com o outro. Enfim. E você é barriga de aluguel. Preste atenção, você não faz mais isso. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Quer dizer, aí vem o batismo nas águas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Para que haja, então, perdão dos vossos pecados. E então recebereis o dom, a dádiva do Espírito Santo. Aleluia. Que maravilha. É muito glorioso a gente saber da presença do Espírito Santo. Olha, eu vou dizer para você aqui para nós, só entre nós. Não diga para ninguém não, mas só nós. Eu tenho enfrentado esse mundo vil, tenho sofrido, tenho gemido. Não pense você que a minha vida é um mar de rosas, de jeito nenhum. Nós temos enfrentado guerras. Eu não vou ficar falando aqui das minhas guerras pessoais. Não dá, isso não dá. Eu venho para cá para falar do que Deus quer fazer na sua vida, não das minhas lutas e problemas. Nada disso. Então, mas eu tenho enfrentado muitas lutas, mas em todas as minhas lutas, eu tenho vencido. Graças ao meu Deus. Porque o Espírito Santo, que é a pessoa do Senhor Jesus, está dentro de mim. E Ele me dá a vitória. Você sabe, Deus não nos livra das covas dos leões. Não nos livra das fornalhas acesas. Não. Mas Ele nos livra dos leões. Ele fecha a boca dos leões. Ele faz com que a fornalha fique neutralizada, o seu fogo não faça nenhum mal, não queima nem só um fio de cabelo. Então, é assim que funciona. Deus permite que nós soframos. A exemplo de Jó, que sofreu, gemeu, padeceu, mas não morreu. Manteve-se vivo, gemeu, mas não morreu. Então, assim, somos nós. Nós gememos, mas não morremos. Estamos lutando, mas estamos vencendo. Por quê? Porque o Espírito do Altíssimo está sobre nós. E o Espírito do Altíssimo é o Espírito que ressuscitou Jesus. Ora, se o Espírito Santo ressuscitou Jesus, também ressuscitará os nossos corpos mortais. Então, vale a pena sacrificar no arrependimento dos pecados para que você seja perdoado e, consequentemente, receba o batismo com o Espírito Santo. Vale a pena. Vale a pena, não vale a galinha, vale tudo. Porque você se torna uma nova criatura. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo, todos os dias aqui pela rádio, pela Rede Aleluia, e também no meu blog, e também no Facebook, nós estamos postando mensagens de discernimento espiritual. E veja que nós não estamos falando na base de emoção, sabe?
aquele blá 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 emotivo. Eu não estou aqui querendo convencer ninguém a respeito da minha fé. Eu não estou fazendo isso. Eu ensino aquilo que o Espírito Santo me dá. E quem crê e segue é abençoado. Quem não crê, paciência, não vou ficar aqui insistindo. Eu não estou vendendo, sou mercador, não estou vendendo nada. Eu estou explicando, ensinando aqueles que querem. Eu sei que no meio de tanta gente má, perversa neste mundo, existem aquelas pessoas sinceras que estão buscando a verdade. Meu Deus, eu quero a verdade, eu não sei. Um diz uma coisa, outro diz outra coisa, outro diz... Cada um tem a sua fé, cada um tem a sua religião, cada um prega a Bíblia da sua maneira. Como é que eu vou discernir? Como é que eu vou saber que é a tua voz? Minha amiga, meu amigo, eu cito sempre aqui os textos sagrados, e não apenas um, mas vários textos, para que as pessoas vejam que a palavra de Deus tem que ser conscientizada, quer dizer, ela tem que vir na consciência, ela tem que vir no intelecto, na razão. E nós não podemos tomar atitude na base da emoção, do blá blá blá, nada disso. Nós temos que tomar atitude na base da razão. Nós temos que avaliar. Jesus disse que a fé, ela tem que ser pesada, avaliada, meditada. Ele mesmo disse, é como o homem que vai construir uma casa. Então, primeiro, antes de construir a casa, ele senta, calcula se ele tem os recursos para terminá-la. Porque se ele começar a casa e não tiver recursos para terminá-la, ele vai perder muito mais, porque a casa não vai terminar e vai ficar lá jogada as traças, a chuva, o sol, vai acabar destruindo todo o material ali empregado. Então, a pessoa, quando usa a fé racional e inteligente, ela usa a fé do Espírito Santo. A fé que não tem blá, blá, blá. É a fé pura e simplesmente inteligente. Então, você pensa, raciocina, bom, é isso mesmo que eu quero. Eu sou uma prostituta, mas eu não quero mais a prostituição. Meu Deus, eu não quero mais essa vida podre que eu tenho vivido. Então, me ajude, eu não sei o que fazer. Então, eu estou aqui para orientar, para dar as dicas. Como você deve fazer? Foi o que eu acabei de fazer. Uma pessoa que vive na prostituição e quer largar a vida de prostituição, então, ela tem que se arrepender. O que é arrepender? Arrependimento não é remorso. Poxa, eu estou sentindo uma dor pelo que eu fiz. Não, isso não é arrependimento. Você sentir algo pelo mal que você fez a outro não é arrependimento. Isso é remorso. Arrependimento é você reconhecer o seu pecado, o seu erro. Você reconhece e então você o confessa. Oh, meu Deus, eu fiz isso, eu me prostituí. Eu vivi a vida em prostituição até hoje. Mas eu quero mudar de vida e eu confesso que eu estava errado. Me perdoe. Aí você confessa, veja só, o arrependimento envolve reconhecimento do pecado, confissão do pecado, ela confessa oralmente o seu pecado, ela abandona imediatamente o seu pecado e odeia o seu pecado. Tudo isso envolve sacrifício, naturalmente. É um sacrifício enorme. Você, poxa, está acostumado a se prostituir e, de repente, parar aquela vida de prostituição. É doloroso, mas é o preço que tem que se pagar. É o preço, não é verdade? É como uma pessoa que tem problema de colesterol alto. Ela tem problema de colesterol. Para ela diminuir o colesterol, ela tem que parar de comer gordura e comer coisas que aumentam o colesterol. É um sacrifício. Mas eu não quero sacrificar. Então você vai morrer, vai ter um AVC, alguma coisa assim, porque o seu colesterol vai acabar matando você. Ora, minha amiga, meu amigo, tudo que é perfeito, que é bom, tudo que faz bem,
envolve sacrifício. E grande sacrifício. Quanto melhor, mais sacrifício. Imagine receber o Espírito Santo. Imagine. Por você receber o Espírito que guiou Jesus, que ressuscitou Jesus, o Espírito que desceu sobre os apóstolos, que desceu sobre Marias, Maria Madalena, Maria, mãe de Jesus, etc, etc. Poxa, você acha que recebe o Espírito Santo ali na esquina? Não. Você tem que sacrificar. E o arrependimento é um sacrifício violento. É mais violento do que você pegar, dar dinheiro, dar oferta, dar dízimo, dar qualquer coisa. Porque envolve a sua vontade, envolve o seu coração. A mesma coisa com o perdão. Você, para perdoar, você tem que sacrificar o orgulho. Você tem que sacrificar o seu orgulho. Não sacrifica o orgulho, então não tem arrependimento, não tem perdão, não tem, enfim, não tem nada. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, não seja mais um daqueles crentes fracassados, daqueles crentes que vivem uma vida tão mesquinha, tão indecente. Abra o jogo com Deus. Meu Senhor, eu tenho fingido crer em Ti. Eu tenho fingido andar na Tua presença. Eu vou na igreja, leio a Bíblia, mas nada disso faz diferença na minha vida, porque eu continuo me prostituindo, eu continuo fazendo o que não presta. Você sabe que, eu já falei isso aqui no rádio, vou repeti-lo. Tinha uma senhora que veio falar com o bispo e disse: "O bispo, eu já fiz a campanha de Israel e tal, várias campanhas, eu estou há 15 anos na igreja, mas a minha vida continua a mesma porcaria." Aí o bispo falou: "Mas senhora, tem alguma coisa errada? Não é possível. Como que a senhora está há 15 anos e não aconteceu nenhum milagre?" "Não, recebi algumas coisinhas, mas a minha vida é uma droga, a minha vida é ruim. Olha, eu não tenho prazer na vida." "Mas conta lá, senhora, como é que tem sido a sua vida? O que a senhora tem feito? Como é que é?" Aí ela confessou: "Bem, bispo, é verdade que nesses 15 anos que eu tenho de igreja, eu tenho um amante." "O quê? Então, nesses 15 anos, a senhora não aprendeu que a senhora não podia ter amante?" "Não, eu sei, mas a minha vida está passando, eu não casei, então só entende, né?" Aí começou a ficar falando: "Você entende?" "Não, não entendo não, senhora, não entendo não. Eu entendo que se a gente quer a salvação eterna, o perdão de Deus, nós temos que sacrificar a nossa carne. Se a gente não sacrificar, nada feito. Não adianta a senhora sacrificar suas ofertas no altar, se a senhora não sacrifica a sua vida. O que adianta? Não sacrifica o seu pecado. Não se arrependeu. Então eu sugiro que essa mulher nunca faça campanha de Israel, nunca faça sacrifício, porque nada vai acontecer na vida dela até o momento em que ela tomar vergonha na cara e se arrepender. E largar definitivamente esse amante, porque ela é amante, ela está fazendo nada mais, nada menos do que o diabo gosta e quer. Enganando, mentindo, iludindo. Como uma pessoa dessa pode seguir Jesus? De jeito nenhum. Uma verdadeira hipócrita. Eu sei que, se ela está me ouvindo, ela deve falar assim: eu não vou mais na Igreja Universal. Paciência, se não vai, não vai. O problema é seu. Mas eu não vou deixar de falar aqui, de ensinar a verdade que liberta. Se quiser continuar nessa vida desgraçada e ir para o inferno, eu não quero ser culpado no seu sangue. Eu tenho que falar a verdade. Agora, se você quiser, o problema é seu, a vida é sua, você toma a decisão que você quiser. Mas que sem arrependimento não há como a pessoa receber o Espírito Santo. Isso fique bem claro. Sem arrependimento sincero, verdadeiro, que envolve os sacrifícios que eu falei, não há batismo com o Espírito Santo. Nós ficamos por aqui. Amanhã estaremos de volta neste horário, nesta emissora. Que Deus abençoe a todos e até amanhã, no nome do Senhor Jesus.